Sejam todos bem-vindos ao nosso Oratório, o seu programa preferido de toda quinta-feira à noite às 20 horas. E hoje, um episódio muito especial. Tô muito animada e tô aqui com meu amado marido, João. É o primeiro programa nosso aqui da segunda temporada juntos, né? Exato. Aliás, a gente fez um que era o primeiro, né? Mas foi com toda a equipe, né? Com parte da equipe. Mas agora, entrevistando, primeiro. Estamos juntos. Prazer, como sempre, estar aqui. E alegria, né? Poder estar junto com você nesse apostolado. Isso, e hoje, antes de mais nada, já te convido a curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal para não perder nenhum episódio. E a nossa convidada de hoje, muito especial, uma amiga muito querida, Andressa do Costa. Olá, muito obrigada pelo convite, gente, uma honra estar aqui com você. Ai, a gente ficou muito feliz, né? A gente ensaiou por um bom tempo, né, pra eu vir aqui. Aí vai data e não sei o quê, e agora finalmente deu certo, então ótimo. Não, mas maravilha. Agora vai ser ótimo, né? Já bom que já tá tudo novo. Pronto, estamos com assuntos. Ficou lindíssimo, inclusive. Muito bom. Andressa, para começar então, quem é Andressa do Costa? Fala um pouquinho aí de você. Andressa do Costa é o resto do povo que já... eu sou a Andressa, sou católica apostólica romana, sou esposa do Leonardo, sou mãe do Tito e da Dávila e de mais 7 anjinhos no céu. Sou terapeuta, sou fundadora do Evoluir, o Pilar, que é uma comunidade voltada para mulheres que desejam viver uma vida em virtudes, né? Fortalecer o casamento delas e poder ter uma rotina, uma leveza, sabe? Tudo que a gente deseja ser e que o mundo moderno não nos ensina. Esse é muito meu apostolado, meu trabalho. Ai, maravilha. Eu falo que eu adoro, né? Sou suspeita. Já estive um pouquinho lá dentro também para contribuir um pouquinho com essa... Como professora, inclusive. Como professora. Isso, e hoje a gente te convidou e eu gostaria que você falasse realmente mais um pouquinho desse seu trabalho enquanto terapeuta, porque eu acho que a ideia do oratório é justamente trazer histórias inspiradoras para ajudar as pessoas leigas a viver uma espiritualidade, a amadurecer na fé, né, com consciência do que fazem. E você é uma dessas pessoas que para nós é inspiradora também, né, com a sua história, com o seu trabalho e tudo mais. Então, assim, que a gente possa falar um pouquinho dessa questão de evoluir, né? Evoluir espiritualmente, amadurecer pessoalmente para crescer um pouco mais espiritualmente, que é extremamente importante, né? Hoje em dia, igual você falou, né? Às vezes fica perdida essa informação. Já percebi, principalmente para quem tem por exemplo, uma conversão mais tardia, assim. A pessoa tá lá, sei lá, teve a conversão dela com 25, 30, 35, 40 anos. Aí ela olha pra vida dela começa a perceber uma série de coisas que estão erradas. Ela fala, caramba, isso aqui tá errado, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Mas ela fala, como? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou mudar? Então, se a gente vai olhar a filosofia de Cristo, né? Se a gente vai olhar a história da educação como um todo, a parte psicológica, tudo que nos aproxima da beleza verdadeira, da bondade e da verdade, nos aproxima de Deus. Então, é tentar ao máximo trazer isso pro nosso cotidiano, trazer isso pro nosso dia a dia. E aí, eu diria assim que eu não sou uma terapeuta... Convencional. Nem convencional e nem intencional, né? Começou porque todo mundo falou assim, como foi a sua decisão de ser terapeuta? Eu falei, eu nunca tomei essa decisão. Simplesmente aconteceu. Tomaram essa decisão? Exato, na verdade eu fugi dessa nomenclatura por muitos anos. Essa é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Então quem vê hoje, eu falo assim, nossa, Andressa terapeuta, estudou muitos anos. Eu nunca estudei pensando assim, vou ser uma terapeuta. Isso não era uma coisa que passava na minha cabeça, até porque eu pensava assim que para você ser um terapeuta tal, você tinha que ter uma formação acadêmica, um monte de coisa nesse sentido. Né? E eu lembro que quando eu ainda estava no ensino médio, eu fui olhar a grade curricular da faculdade de psicologia, até chegou assim, como é que eu posso dar sabe aquela... né, aquele cheirinho que eu falei, nossa, mas interessante. Se de repente eu fosse para essa área... Porque eu já estudava muito a psicologia humana, já estudava muito a cabeça das pessoas por conta do teatro. E no teatro a gente trabalhava, naquela época mesmo, com os meus 14 anos, eu já trabalhava a preparação de elenco. Eu entrei no teatro com 4 para 8 anos, então era um mundo muito intenso, muito intenso para mim. Thalita, ela já fez parte eu falo de teatro. Que eu e a Andressa, a gente tem muita coisa, né, amiga? Teatro e dança. Muito. Não, e o jeito, tudo, roupa, a gente tem muitas coisas assim que nosso coração vibrou juntas ali.
Enfim, e aí eu tava trabalhando na preparação de elenco. Uma das coisas que a gente trabalha muito quando vai preparar um personagem pro teatro, por exemplo, é o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele pensa, quais são as emoções predominantes que acontecem com ele, de onde veio as crenças dele e tal. E aí, nisso, eu já estudei muito essa questão comportamental, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, isso é muito latente. Inclusive, um dos meus professores foi o Paul Ekman, que agora tá super em alta, aquele filme Divertidamente. Né? Tá todo mundo assistindo esse filme e tal, né? Que é ótimo, né? Eu vejo o filme e eu fico pensando, meu Deus, essa é toda a base da minha formação com o Paul Ekman. Porque o Paul, inclusive, ele foi a pessoa que mentorou esse filme, ele fez essa direção. Primeiro lá então, ele é baseado em estudo científico, é baseado na realidade mesmo, não é uma coisa fictícia. E aí, nessa época, eu já estudava muito isso. E quando eu peguei a grade da psicologia, eu olhei assim, e até... Bom, eu me sinto em casa aqui com vocês, mas isso é muito polêmico, tá? Polêmicas. Que o que acontece é que a maior parte da grade, principalmente naquela época, quando eu olhei, ela era ateísta. Continua, né? Não mudou muita coisa. Mas assim, aquela coisa assim, eu falei, não, mas peraí, eu vou me dedicar 4 anos pra estudar coisas que vão completamente contra a minha fé? Não faz sentido, né? E aí, ainda se você vai olhar, por exemplo, as regras e condutas da profissão, você é proibido falar de religião, set terapêutico. Isso é um problema gigantesco, né? Exato. O CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, ele inclusive persegue alguns terapeutas católicos. E que assim, é claro... Redes sociais, inclusive. Exato, redes sociais. Então assim, isso é uma complicação, né? Não, a minha matemática foi exata. E aí uma das coisas que eu falo que me fez muito bem, porque naquela época eu participava de comunidade, né? Então na igreja a gente não íamos só à missa, nós participávamos ativamente dentro da igreja. E eu tinha uma comunidade. E uma coisa que eu percebia naquele grupo que a gente participava, tinham muitos jovens e umas pessoas mais velhas, mais novas, tinha uma variação de idades. Então não era bem, digamos assim, não era característico. Tinha um leque gigantesco. E aí eu lembro que uma coisa que me marcou muito é que eu observava que todos os jovens que iam para a faculdade, eles saíam da igreja. Eles paravam de participar. Muito comum. E assim, hoje eu consigo olhar que foi 100% uma mão divina na minha cabeça ali. Não foi mérito meu em hipótese alguma. Que Deus me fez enxergar isso. Me preservou. Né? E aí eu comecei a ter um asco, que eu tenho um pouco até hoje. Eu comecei a ter um asco da universidade num todo. Porque eu falava assim, não, peraí. Os cursos que eu penso em fazer seria ou psicologia ou eu faria artes cênicas. Seriam as 2 formações que eu faria. Psicologia, a grade tá totalmente fora. Eles acreditam que a psicologia surgiu a partir de Freud. O que é uma loucura pensar nisso. A pessoa não estudou quase nada. Se você vai pegar verdade, antes de Cristo, a gente já tem psicologia. Eles podem até vender essa ideia, né? Eles podem até não acreditar nisso, mas é a ideia que eles vendem, na verdade. Não, e eles vendem isso descaradamente. Você chega lá na matéria, tá lá, assim, né? Ele é titulado, inclusive, como fundador, o pai da psicologia. Isso não é verdade, entendeu? O pai da psicanálise, que já Exato. É um grande e daí, problema. Imagina lá, 16 para 17 anos, entra na universidade e recebe aquela bomba. Que jeito. E aí, eu observando, eu via os meus colegas, os meus amigos da igreja, eles iam pra universidade, eles não voltavam pra igreja. E ainda entravam num tom sarcástico, deboche, como se eles fossem os donos da verdade. E na verdade eles estavam afundados na mentira. E aí aquilo já me deu um asco, assim, sabe? É um presente de Deus aí mesmo. Exato. Né? Porque realmente, às vezes, na inocência na hora de decidir, poxa, você vai decidir uma profissão da sua vida, que antigamente era mais assim. Agora, hoje em dia a gente tem um pouco mais de flexibilidade, mas você vai decidir a profissão da sua vida. Você tem que escolher e ainda ter essa maturidade, essa clareza para não escolher. Não, e aí o que aconteceu? Quando eu descartei psicologia, eu falei, não vou fazer isso aí não, pelo menos aqui. Acho que eu nem vou fazer faculdade, mas aí eu vi que existia uma faculdade de artes cênicas em Curitiba. Legal. E aí, nessa época, eu tinha muitos conflitos com os meus pais. Sabe? Muitos conflitos de liberdade, aquela coisa de adolescente, assim. E aí eu já trabalhava, eu já tinha as minhas coisas dentro do teatro, eu já tinha muitas responsabilidades. Eu acabei amadurecendo mais cedo do que a média. Eu lembro que na minha turma do ensino médio, eu disparadamente era a pessoa que mais tinha noção de dinheiro, de custo das coisas, de trabalho. Porque você trabalhava também, você tinha uma certa liberdade. Eu era bolsista também, eu tinha uma condição financeira. Eu tinha uma condição financeira menor, cuidava dos meus irmãos, então eu tinha uma série de responsabilidades que faziam com que eu olhasse para a vida com menos
pode pirilim pim pim, assim, sabe? Eu olhava, tipo, pra realidade, assim, olha, essa é a vida real. E os meus colegas, eles viam uma bolha, onde eles tinham dinheiro em abundância, liberdade em abundância, até demais, enfim. E aí eu peitei meu pai e minha mãe e falei, não, eu quero fazer o vestibular e tal, não sei o quê. Nanana. E aí eu viajei pra Curitiba pra fazer o vestibular. Eu desisti na fila. Não, vou contar pra vocês. Eu imagino. Assim, A cena eu deve lembro ser- de chegar na fila, e eu não vou dar muitos detalhes, porque eu não estou afim de ser... Aham, não gostaria de receber um processo em cima disso. Então, assim... Mas eu lembro que eu cheguei na fila, meu tio me deixou... Meu tio morava em Curitiba, né? Eu fiquei na casa dele. Ele me deixou, assim, na esquina, e eu fui seguindo o final da fila. Então, eu tive que ir caminhando até o final da fila. Eu andei 2 quarteirões dando a volta pra fila do vestibular. E quando eu cheguei no final da fila, eu pensei... Acho que não é isso que eu quero. Eu não quero ter que estudar com essas pessoas aqui, não. Sabe? Porque eu já tinha uma noção da beleza, eu já tinha uma noção da mínima modéstia, de mínima dignidade, da mínima noção de como se comporta, como se fala, como se... Falei, cara, eu não quero ficar aqui nesse lugar, não, pelo amor de Deus, sabe? E é uma coisa interessante, né? Porque, principalmente quem tá dentro da arte, a gente começa a perceber o valor da beleza. Então, quando você vê uma coisa feia, coisas feias em geral, você olha e fala assim, cara, não, mas dá pra fazer melhor. Não é isso que é o chamado. E é uma coisa muito interessante porque a maior parte das pessoas, e assim, da sociedade em geral, né? A gente vive em casas feias, a gente trabalha em locais feios, a gente convive, assim, o nosso dia a dia, você olha pra rua, né? Então, as coisas são feias. Então meio que você se acostuma com as coisas feias e vai seguindo. Só que quando você tá fora dessa bolha, você olha e fala, cara, isso aqui é completamente insano. Você assusta. Você se assusta. E é como você falou, né, que Deus, ele se revela através das 3 coisas, né? Das 3 características que é a beleza, a verdade, né? E A bondade. Então assim, quando a gente sai disso, você fala, cara, parece que Deus não tá aqui. Não. É meio que de um jeito, eu acho que Deus não tá aqui. E eu acho que Esse também é o- até entra um pouco da questão da própria maturidade, né? Da maturidade, você trouxe uma consciência, na verdade, o seu cenário trazia uma maturidade na vida, automaticamente ficou um pouco mais fácil de reconhecer e até essa questão da própria fé, né? Poxa, o que tem a ver com a minha fé aqui? Não, e aqui vem 2 pontos muito importantes. Que daí que aconteceu? Eu voltei de Curitiba determinada que eu não queria fazer aquilo. Mesmo assim, nossa, eu lembro, eu sentada dentro da sala, aquilo foi um choque pra mim, assim. Tava muito fora da minha realidade. Muito fora. Porque eu fui muito conservada em vários aspectos, assim, né? Pelos meus pais, pela igreja, por tudo. E aí, eu já trabalhava naquela época, eu lembro que eu virei pros meus pais, eu comecei a trabalhar numa empresa de distribuição de colchão, que era aparelhos magnéticos em formato de colchão. E aí eu trabalhava, custava, sei lá, 5 a 7 mil reais um aparelho, e eu vendia. Nossa, eu fazia meu dinheiro ali, fazia acontecer. E aí eu lembro que eu virei pro meu pai e falei, pai, eu quero 4 anos. O senhor me dá 4 anos pra eu trabalhar, construir minha vida. E aí, se nesses 4 anos eu não tiver sucesso, se eu não me desenrolar, o senhor pode escolher a faculdade que você quiser pra eu fazer. E aí, meu pai e minha mãe foram muito sábios. Porque eles disseram, ok, tá bom. Eu te dou esses 4 anos, então, pra você, legal. beleza. E aí, aqui eu até faço essa abertura pra todo pai e mãe que é verdadeiramente católico, que ele repense o estímulo que ele dá aos filhos pra irem pra universidade. É preciso repensar isso, sabe? Do quanto é uma transferência de um sonho dele para com o filho, o quanto, de fato, como que é essa universidade, é só para cumprir tabela, ou, sabe, fazer essa... Só por um status, talvez. E se a profissão que o filho quer, ou os que têm uma aptidão, um desejo, requer, de fato, uma graduação. Porque hoje a gente encontra pessoas muito bem-sucedidas que não são muito bem-sucedidas por causa da graduação ou que não fizeram. Ou a quantidade de gente que se formou e trabalha em uma área completamente diferente. Então, essa não é mais uma matemática de sucesso. E eu arrisco a dizer que nunca foi. Então, assim, ela foi de uma estabilidade. Não, mas eu digo assim, ela foi dentro de um certo período uma estabilidade. Tipo assim, se eu vou fazer uma engenharia, eu vou sair empregado. Garantido, mas hoje né? isso não é nem mais real. Não. Então, hoje você tem quase uma garantia de perder sua alma. Exatamente. Porque, assim, é verdade. E que é muito mais importante Exato, do que o financeiro. Os ambientes, eles constroem o nosso imaginário, eles constroem a nossa presença. Diga com quem tu andas e direi quem tu és. Então, não tem como você passar 4 ou 5 anos convivendo com professores específicos, com pessoas específicas, uma mentalidade específica que vai contra aquilo que você acredita. Exato. Ou você tem que, assim, tentar se blindar ao máximo e não absorver, né? O
que aconteceu um pouco com a minha irmã, né? Ela fez É, Ciências Sociais na Federal de Belo Minas. E aí ela chegou até o 7º período. E eu falei que ela foi assim, Não, guerreira. ela estava adoecendo. Só que ela Mas estava adoecendo. adoecendo. E aí, no Por conta do último ambiente, semestre, por conta, né? ela saiu. E graças a Deus ela saiu, porque ela queria, né, nas ciências sociais, ela estuda a sociedade para entender o indivíduo. Hoje ela é psicóloga. E aí conseguiu, na verdade, sintetizar tudo aquilo que ela Reverter poderia ali, né? ajudar, né, no indivíduo. Mas ela estava adoecendo. Ela Ela teve que fazer uma opção, né? De sair daquele ambiente, porque já não aguentava mais. Então, assim, realmente, a pessoa, às vezes, ela não perde sua alma, mas ela adoece, porque ela absorve tudo que é o ruim E assim, daquele ambiente. contradição. Eu tenho uma paciente minha específica que ela trabalha numa universidade e tudo mais. E ela é católica, enfim. E aí, ela... Muitos conflitos, enxaqueca. Porque vai uma psicossomática ali. Não tem como. O corpo somatiza. E aí eu falei pra ela, por mais que você saiba da verdade, você vive diariamente em contradição. Você vive em contradição. Então, você defende uma coisa, mas você tá num ambiente que prega completamente o contrário, sabe? Então, você tem que ser muito forte espiritualmente, muito maduro, muito adulto espiritualmente e emocionalmente para conseguir estar no meio da contradição e não ser corrompido por aquilo ou adoecido por aquilo, sabe? Então, é muito sério. E a sensação que eu tenho, não sei se vocês concordam, eu acredito que o João também vive essa realidade, é que muitas pessoas, elas estão entorpecidas, cegas. Elas não conseguem perceber o quanto, em vários aspectos, elas são uma massa de manobra. Eu gosto de ver muito uma imagem, é a imagem do peixe no rio. Que é tipo assim, quando o peixe ele tá dentro do rio, ele tá submerso ali, de tal maneira que ele não consegue entender que existe algo fora da água. E ele tá seguindo a correnteza, ele tá indo. Ele vai indo ali e tal. Então, assim, esse é um processo meio que natural. As pessoas, quando a gente entra nesse mundo, e aí só que vem uma questão, né? Que, apesar de nós estarmos no mundo, o nosso chamado é de sermos estrangeiros aqui. Né? O chamado do Cristo é esse. Olha, isso aqui não é a sua vida inteira. É uma parte da sua vida. Onde você vai existir desafios, e o seu chamado aqui é: me segue, aliás, pega a sua cruz e me segue. Só que quando a gente tá no meio do mundo, poxa, você tá isso é muito nítido dentro do consultório, né? Você tá dentro de um ambiente onde que as pessoas, todos os seus colegas veem pornografia, você não ver pornografia é como Você é errado. você é o bocó, o bobão, lá o careta. Você estar num ambiente que assim, isso é muito comum. Você não bebe por uma opção, né? XYZ. Todo mundo não que beber seja errado, né? Enfim, né? Mas assim, como é que você não torna a cara? Todo mundo te olha como, você não dá uma fumada? Poxa, mas por que você não fuma maconha aqui? Estamos aqui no ambiente. Você é livre. Vamos lá. Sabe, é muito louco. Só se vive uma vez. Uma das coisas que eu falo muito, inclusive, para as minhas alunas é que o nosso tempo aqui onde nós estamos é a nossa preparação para a eternidade. Exato. Então, se a gente não amar a Deus aqui, o que a gente vai fazer na eternidade? E a única maneira da gente, que até tá enraigada na nossa missão, né? Que é conhecer, amar, servir a Deus para poder contemplar Ele na eternidade. Então, como que eu vou aprender sobre e servir? Como que eu vou amá-lo se eu não o conheço? E aí, como que eu vou... Que é aquele pensamento básico, né? Se eu preciso conhecer a Deus para poder amá-lo, para poder servi-lo, o que eu vou fazer a maior parte do meu tempo? Preciso direcionar minha atenção para isso. Onde eu passo a maior parte do meu tempo? Às vezes é estudando, às vezes é trabalhando, às vezes... Então, por que eu vou passar a maior parte do meu tempo estudando uma coisa que vai contra o que eu quero contemplar na eternidade? Exato. É claro, assim, existem pessoas guerreiras que têm que entrar, né? Que tem a gente precisa de profissionais católicos em todas as áreas. A gente precisa de intelectuais também que possam falar. Sim. Mas essa é a importância da pessoa ir com a clareza do que ela está fazendo lá. Exatamente, então, esse é o ponto. Eu, diariamente, tô em tanque de tubarão. Diariamente, assim, sabe? Então, desde os lugares que eu sou convidada para palestrar, para treinar, gente, já fui para uns lugares assim que eu andava lá, eu e minha água benta. Porque assim, sabe? Que você fica assim, ok, mas o senhor tem um propósito para eu estar aqui. Se eu tô aqui é porque tem uma missão. Desde quando liga a câmera da paciente que tá na minha frente, eu vou conversar com ela.
fala, até mesmo uma palestra, uns alunos, tudo. É claro que pensar assim, né? Que você é a voz que Deus precisa naquele ambiente. Mas é aquela coisa, né? Você vai falar de uma forma que essas pessoas entendam como sistematizar aquilo que elas precisam ouvir, mas Deus faz os caminhos também, né? Exato. E até mesmo pensando aí na sua trajetória lá de não ir para a faculdade e tal. Talvez Deus já soubesse que se ele te colocasse lá, ia ter... Exato. E eu vejo, Ia assim, perder, né? que é como se fosse uma tapeçaria, assim. Deus faz uma tapeçaria com a gente, só que a gente só enxerga os nó. Sabe? Não dá pra gente enxergar o lado bonito do tapete. Então a gente só vai enxergando os nós e fala assim, caraca, o que Deus tá fazendo, sabe? Então toda vez que acontece alguma coisa, eu paro e penso, O que Deus quer disso? Deus tem alguma coisa aí, sabe? Eu sempre reflito sobre isso. E foi o que aconteceu comigo, porque daí trabalhando com essa empresa de colchões na época, eu tive um mega de um treinamento de liderança, porque eu tive excelentes líderes, assim. Então eu passei por muitos treinamentos voltados para liderança, para gerenciamento de pessoas, para vendas, essas partes assim de você lidar, negociar, entender como a pessoa se comporta, como que ela reage, do que ela foge, do que ela deseja. Então, juntou com o conhecimento que eu tinha sobre a formação do ser. Aí juntou essas duas coisas ali. Poxa, já tinha 2 aprendizados bem fora da média. Eu lembro de ter 16 anos, por exemplo, que eu já estava envolvida, 17 anos, eu já estava envolvida com todas essas coisas, e eu trabalhava num projeto social do governo, onde eu ia para as periferias para dar aula de teatro. Acho que vocês nem sabem disso, né? Olha que loucura. Eu ia, olha só, sério, Deus é Deus mesmo. Porque eu fui chamada para dar aula de teatro no contraturno das periferias. Então, existem os colégios públicos, e daí nesses colégios tem os centros. E nesses centros as crianças tinham aula de natação, luta, teatro, dança, no contraturno. Aí rodou um projeto interno, onde alguns professores, por exemplo, eu ia dar aula, mas o meu objetivo, na verdade, era mapear crianças em zona de risco para fazer relatório para o Conselho Tutelar. Entendi. Olha que loucura. E aí, eu era... não, assim, se for pensar, eu tinha 16 anos. Então, assim, e eu nem podia assinar pelo projeto. Uma pessoa assinava e eu ia dar aula. Olha, eu já tô aqui declarando a minha ilegalidade diante do governo. Sinto muito, mas já faz muitos anos, acho que não sou prejudicada por isso. Já prescrevi. Já prescreveu a minha Tá, beleza. Mas era uma pessoa que assinava e eu que ia dar aula, porque eu não tinha idade pra isso, né? Não tinha como trabalhar nessa época. Mas eu dava conta, 30 alunos na sala e ó, sabe? porque eu Muito falo assim que engraçado. jovem lidando com jovem é uma coisa E que eram flui crianças demais. de 5, Andressa, 7, 8 anos. Mas quando, só que quando a gente tava lá, eu e a Thalita se conhecemos, né? Num grupo de oração para crianças, né? Assim, que a gente realmente se conheceu ali. E era um grupo de oração para crianças, que eram crianças muito carentes. mais Que basicamente moravam numa favela que tinha ali, que era uma que favela... era perto da igreja. Que era perto da igreja. A favela Morro do Papagaio, que é o nome. Então, assim, a gente trabalhava basicamente com crianças que às vezes iam lá e era 8 horas da noite. Começava 8 horas, né? É engraçado, né? Agora 8 horas da noite, o que seus filhos estão fazendo? Estão Eles estão dormindo. dormindo, os meus estão dormindo. E lá, os meninos iam porque eles às vezes não tinham tomado Café, eles não tinham tinham almoçado, não tinham comido Aham. no dia. E a gente, toda vez, no final do grupo, a gente dava um um lanche. E às vezes eles iam Era o lanche só deles do por dia. causa disso. E às vezes eram meninos, assim, poxa, tinha menino que tinha 5 anos, que andava de madrugada, ele ia sozinho. Tipo assim, não tinha, os pais não iam, ele ia sozinho. E assim, o que é interessante é que eram só jovens que Só jovens. ficavam por conta de todas essas crianças. É, Não umas tinha responsabilidades uma loucas, né? supervisão. Não Hoje a tinha. gente olha pra trás e fala assim, Nossa, Deus, meu era Deus, muito que louco. Nossa, loucura. Deus, você Como confiou, assim, sair hein? de Belo Horizonte com um ônibus cheio de adolescente pra fazer missão? Não, eu lembro, assim... A gente teve acompanhado por histórico sei lá, um adulto. Sim. Não, teve histórico de Só pra pais poder que tinha pai assinar. que E tinha tinham sido quantos anos preso. nessa época? Nessa época eu tinha 17, 18 anos. Mas era já ok, eram já era adultos ok. barbados. Mas, assim, Não, mas eu comecei, né, o todos processo eram com 16 mais, anos, né? Então, assim, mas na época Sim. eu coordenei mesmo, eu tinha 16, 17, 15. 18. 15, 16. Tinha vezes que, assim, o pai do menino era, tipo, traficante e tinha sido preso. Já aconteceu disso.
tinha tomado E aí tiro. a gente que tinha que. A gente tinha que levar o menino pra ajudar, casa. Levar o menino pra casa. Cara, era muito louco. Era uma coisa bem Não, louca. acho que a experiência mais louca com isso foi a polícia entrar na minha sala de aula e tirar um aluno pelos cabelos. Isso foi uma coisa que aconteceu. Porque eu dava aula. Dos meninos. Eu dava aula pra um leque grande, assim. Então, eu tinha 5, 6 anos em determinados lugares, em determinadas periferias. E em outras eu tinha alunos de 15, 18. Eu cheguei a ter alunos de 40, 42 anos, 50. Doideira, assim, sabe? E aí, nessa época, eu já fazia essa coisa dessa análise, fazia os relatórios bonitinhos, entregava lá. Porque aí, nessa, a gente peguei criança violentada, abusada sexualmente, abandonada, sabe? A criança que não vê ninguém na casa dela faz 3 dias e só come no colégio. Criança que passava frio. Assim, todas as coisas mais grotescas que vocês puderem imaginar. E aí eu já fazia tudo isso. Então eu ganhei esse contato com o sofrimento muito nova. Humano. Aí juntou liderança, todas essas questões, mais o conhecimento humano, mais a minha experiência de prática. E aí eu não tenho como não falar desse processo que é a minha família, né? Porque a minha família, assim, minha família é diferenciada. Diferente. Entendeu? Minha família, gente, minha família é diferenciada, assim. Então, tem muitas pessoas especiais na minha família, né? Eu tenho 3 irmãos autistas. Minha mãe também não foge muito dessa. Aí, assim, né? Minha mãe é ali um nível 1, não adianta. Aí, fora meu pai, fora todo o imbróglio envolvido dentro da minha família, com todos os seus desafios, que traz, assim, uma vulnerabilidade emocional, uma flexibilidade emocional muito grande para lidar, para saber entender, para saber administrar a crise. Então, eu posso falar isso, inclusive, tenho autorização dele. Meu irmão teve ideação suicida por mais 5 anos, entendeu? Você lidar com o seu irmão dessa forma. Você nasceu para ser terapeuta. Eu vejo que Deus foi construindo essa tapeçaria. Exato. E aí, depois disso, eu dei aula da periferia, fui dar aula pra High Society. Aí, assim, dei aula pra galera muito bem sucedida financeiramente. Então, crianças com outro nível de problema, outro nível de... outra realidade de sofrimento. Exato. Então, eu saía lá de quem não trabalhava e vivia de pensão do governo, por exemplo, para pessoas que eram donos de multinacionais, CEOs, assim, aquela galera que tem helicóptero, avião, essas coisas assim, sabe? É verdade, não, eu tô brincando, mas é verdade. E aí, então, assim, conhecer esses 2 mundos traz para você uma labilidade muito grande de trabalho, de conhecimento. E aí, a partir disso, ainda para não terminar, fui trabalhar numa multinacional, onde eu cheguei num momento lá em que eu liderava 500 pessoas e liderava mais grupos diferentes, então eu tinha que administrar tudo aquilo assim. E aí eu fazia muitos atendimentos. Muitos atendimentos. Porque as pessoas te né? procuravam porque te viam como uma referência de estabilidade. A Andressa vai saber o que faz. Entendeu? Era assim que eu era conhecida no grupo, né? Tipo, não, fala com a Andressa que a Andressa vai saber o que tem que fazer nesses casos. Sabe? E aí eu fazia muitos e muitos e muitos atendimentos. E foi aí que começou minha carreira de terapeuta. Entendeu? E acabou que, assim, eu acho que é um processo realmente, né? Quando a pessoa tem uma habilidade, até um dom, né? É uma graça de Deus. Uma graça de Deus. É sei lá, um dom do conselho, algo do tipo. Você tem que ter uma sabedoria Só pode. E conseguir olhar para aquele cenário e saber destrinchar para a pessoa, né? Poxa, olha, às vezes a pessoa tá lá com a cabeça toda bagunçada, você bota no plano ali para ela falar, olha, esse aqui é assim. É nessa hora que você reconhece os dons do Espírito Santo, né? Exato. Você pensa, eu não faria isso aqui, não. Então, acho que eu sozinha não ia ter consciência disso. Tem umas vezes, né? Eu acho que deve acontecer quando você é no consultório, né? Que às vezes a pessoa te joga uma coisa que você fica pensando assim, nossa, o que eu vou falar pra essa pessoa? E aí chegou sua hora, né? A pessoa acabou de falar todo aquele derramar tudo. E você começa a falar e a realmente sua boca começa a mexer. E começa a falar e vai. E no final tem um agradecimento sincero de tipo... Era isso que eu precisava. Eu precisava de ouvir isso. Nossa, você mudou minha vida. Olha, poxa, isso é muito fantástico, porque é a gente entender também que Deus, ele age nas coisas. É claro que ele age, mas você ficou preparado durante um período. Você se preparou em relação a isso. Não tô falando que Sim. a gente não, tem que ser ele usa e ele irresponsável. prepara também, né? Ele Claro. molda. Exato. Então eu vejo que muitos dos sofrimentos que eu tive, que eu vivi, não foram poucos, tudo era Deus falou assim, olha, eu tô permitindo que você passe por isso aqui, porque eu preciso que você lide com essa pessoa, sabe? Só que não tem como você lidar com ela se você não tiver sofrido isso aqui. Então, é bem essa relação, assim. E aí,
eu consigo pontuar vários dos meus sofrimentos. Então, por exemplo, no meu pós-parto da Dávila, eu tive muitas complicações. E eu já peguei, sei lá, mais de 10 pacientes com as mesmas complicações que eu. E aí elas me contando, eu, passei por Preocupa, não. isso. Eu entendo. Eu gosto muito de uma frase do Olavo, né, que ele fala assim, existem duas maneiras de aprender. Uma é você vivenciando aquela situação. Aí você aprende. E a segunda é você aprendendo com alguém que já vivenciou. Exato. E quanto mais a gente tem contato com pessoas diferentes, que já vivenciaram situações diferentes, lendo, fazendo literatura, e aí entra uma parte muito especial, que é que as pessoas negligenciam isso, né? Pouca gente entende. Vendo a vida de santos. Boas referências. Boas referências, né? Você ter realmente pessoas que transformaram o mundo. E você começa a utilizar isso, e aí você consegue perceber que você aprende muito mais. E de uma maneira muito mais rápida. E isso faz com que a gente consiga evoluir de uma maneira muito mais rápida, né? Sim, a vida dos santos, as referências, as biografias, elas trazem pra gente uma piedade que o conhecimento teórico não dá. Então, aquela coisa assim, a gente domina um conhecimento, entende algo, e aí, só que se você não tem uma referência, não tem como você acreditar que aquilo é possível de ser executado. Você precisa ver alguém, exemplo clássico, essa semana ela montou a escada, aquela escada que faz assim, sabe? Lá em casa, monta assim e tal. Vocês sabem porque os meninos já brincaram nessa escada. E aí o Tito subindo a escada assim, né? E ele chegou no meio da escada e ele travou. Porque ele não sabia rodar pra descer pro outro lado. E ele travou assim. E aí eu falei pro Léo, olha, ele acabou a referência dele. Porque a referência que ele tem é até subir. Aí, a partir de agora, acabou a referência. Pois o Léo foi do outro lado da escada e falou, olha aqui pro papai, filho. E daí o Léo foi fazendo e rodou. E aí ele parece que fez assim, iluminou a consciência dele. Ele, olha, uma nova referência. E é absolutamente assim com tudo na nossa vida. Claro. Então, se eu tenho, por exemplo, um pai e uma mãe que tem uma péssima gestão financeira, se eu não encontrar pessoas na minha vida que tenham uma boa gestão financeira, há uma grande chance de eu referenciar o meu pai e a minha mãe. Não porque isso é um karma, ou porque eu vou... Não, é porque é simplesmente... Porque a sua referência está seguindo. E isso não faz você... Sabe aquela música? Eu sou muito poeta, olha só. Sabe aquela música assim? Pau que nas tortas, nunca se direito, sabe? Eu viro pra eles, quem conhece essa música e quem começa, diga eu. Muito bem. Se você conhece essa música, você comenta aqui embaixo. Fala assim, eu conheço essa música, muito bem. Aí eu gosto de dizer, excelente, você não é um pau. Então você se endireita. Porque assim, é o pau que não se endireita. A gente se endireita. Então assim, percebi que eu não tenho referências. Eu vou ficar, A gente busque. meu pai e minha mãe, a culpa é toda deles. Não, você só... encontra alguém pra girar na escada pra você ver como é que faz. Exatamente, não tem como. Pra girar na escada, o Léo foi um ótimo exemplo. Não, o Léo foi ótimo. Naquela mini escadinha, ele, ó, filho, assim, ó, vira assim. Aí vai. Mas isso realmente ilumina, né, a cabeça das pessoas. E eu penso assim, até mesmo, né, no crescimento da fé e tudo mais, a gente ter as referências dos santos nem se fala, né? Mas de pessoas que conseguem também aprimorar e elevar o olhar, né? E aí eu entro na questão, igual a gente, né? Enquanto família, enquanto pessoas responsáveis por outras pessoas, a nossa realidade também inspira as outras pessoas. Né? Então acaba que essa maturidade também, e aí entra na questão da universidade, né? Com quem você está andando para que o seu amadurecimento espiritual aconteça, para que o seu amadurecimento emocional aconteça. Né? Que a gente fica, às vezes, limitado àquele ambiente e às vezes a gente sabe, a gente está incomodado com aquele ambiente, mas não sabe sair do lugar, não sabe buscar outras. Tem duas passagens que dá pra gente falar que traz um pouco disso, que é aquela, ninguém acende um candelabro pra deixar embaixo da mesa. Então, a partir do momento em que Deus permite, que a gente se permite abertura à vida para que Deus possa agir num todo, né, em todos os aspectos, não só com relação aos filhos, Deus acendeu um candelabro ali, então ele acendeu essa luz. E aí, se a gente se oculta, as pessoas não conseguem ver. Agora, quando a gente vai pra cima da mesa ali, só a nossa vida, o nosso viver, ele ilumina de alguma forma a vida das outras pessoas que estão com esse candelabro apagado. E aí tem um outro que, pra mim, eu tenho muito temor a essa passagem, que é o dos dons, né? Os talentos. Então, tô te dando aí tá enterrando, o que você tá fazendo com os seus talentos? Essa passagem, pra mim, pra Thalita também, né? Ela é muito significativa. É? Sim. Por quê?
ela faz parte de tipo, alguns acontecimentos na nossa vida, né? E assim, eu acho que fala muito um pouco da vocação, né? Assim, poxa, o que você faz com aquilo que Deus te dá, né? Você vai enterrar, você vai multiplicar. Eu lembro que nessas questões, né, de até mesmo encontrar a nossa espiritualidade e tudo mais, teve um dia que eu tava na missa, e por isso é muito importante, pessoal, prestar atenção na E aí tinha era aquilo de, né, quando você chegar até Deus, Deus vai te reconhecer, né? Deus vai saber quem você é, ou ele vai falar, não te conheço. Né? E aí, quando Deus chama a gente para uma vocação, quando Deus chama a gente para agir de alguma forma no mundo, ele te dá os talentos. O que você faz com eles? Você vai enterrar? Você vai multiplicar? E aí, nesse dia, eu pensei, né, refletindo sobre isso, eu falei assim, nossa, mas será que Deus vai me reconhecer? Mesmo com... Eu acho que eu tô fazendo... Tô indo bem. Mas será que eu tô? Será que Deus vai me reconhecer? Né? Então, assim, pensar que os talentos a gente tem que fazer frutificar mesmo, fazer multiplicar aí com a nossa vida. E acaba que a gente estar no mundo com uma presença firme daquilo que a gente acredita faz com que os outros enxerguem a Cristo, porque às vezes eles não vão ler a Bíblia, eles não vão ver os santos, mas eles vão nos conhecer. Né? E quando a gente tem uma responsabilidade muito grande, quando a gente tem uma presença firme, né? E eu acho que isso entra, né, nessa questão da maturidade mesmo, Sim. Porque você só consegue ser firme quando você tem realmente consciência daquilo que você faz, daquilo que você acredita, né? E aí as pessoas são transformadas de fato. Então essa passagem dos talentos fica bem marcada, assim. Que essa passagem, ela tem uma coisa interessante, né? Ela começa falando que assim, ela é o juízo final. Né? Então, assim, ele está falando especificamente dentro das questões. O Cristo ele está dando exemplos sobre o fim dos tempos. E quando ele vai falar, ele vai bota do patrão, que é justo. Eu gosto muito dessa primeira coisa. Ele é justo, ele não é injusto. Colérico. Ele já coloca ali a questão da justiça como a característica desse patrão. Sim. E, poxa, a tradução, eu não conheço a tradução em outras línguas, né? Eu até poderia ver, mas no latim ela tá a mesma também. Mas eu acho que o hebraico, aramaico, enfim, grego, não sei qual que foi a primeira versão, eu não sei como que ficaria. Mas a palavra talento, na verdade, ela é dinheiro. Então, assim, a gente tá falando sobre uma quantidade de dinheiro, se eu não me engano, eu acho que é do mês, né? É o referente a um mês ou a um ano de trabalho de um trabalhador médio que ganha 1 denário por dia. Então, é uma quantidade de dinheiro. Só que a tradução foi para talento. E quando a gente pensa em talento, é aquela nossa característica, é uma habilidade. E isso é muito legal, porque a gente tá falando, assim, não é à toa que essa tradução ficou assim, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem habilidade. E Deus, quando... Aliás, o patrão, né? Ele dá 5 talentos para um, dá 2 talentos para um e dá 1 talento para o outro. Aliás, 2 talentos para o outro. O que ele deu 10 talentos, aliás, o que ele deu 5 talentos, ele multiplica aquelas habilidades, aquele dinheiro. Mas quando a gente pensa que Deus, ele dá graças para cada um de nós, mas essas graças, elas podem ser aumentadas. Pela própria graça dele, ou seja, é a ação dele que vem e nos transforma. Mas, e quando a gente tem uma capacidade melhor de fazer, a gente serve melhor. Tanto que essa pessoa, ela é responsável depois pelo que tinha enterrado. Então, assim, o quanto de responsabilidade a gente tem dentro da nossa vida, enquanto católicos, né? Assim, claro. Enquanto católicos, se Deus está nos pedindo algo, a gente tem que dar com tudo, todo o nosso ser. E às vezes ele vai te pedir cada vez mais, e é isso. Esse é o sentido da nossa vida. Porque doer, né? Porque é se doar mais a Cristo. Dá pra pensar desde uma habilidade de falar, por exemplo. Sim. Até seus filhos. Sim, né? É uma coisa muito ampla, assim. Esse, né? Eu gosto muito de pensar isso nos filhos também. Uma vez eu fiz uma palestra lá que eu falei assim, quantos filhos você vai chegar? Você vai falar que você estava enterrando seus filhos?
Nossa, então. Digo assim, né? Eu não quero ter mais filhos. Porque isso não é uma decisão. Esses dias a gente tava conversando. Isso não é uma decisão. Alguém me pergunta assim, fulano quer ter mais filhos? Eu falei, mas isso não é uma questão. Não é uma decisão dela. Porque tem coisas que não. Sim, e aí você também não depende da gente. E a pessoa ficou meio assim... Sem entender. Sem entender essa resposta, mas eu falei... É porque não é, né? Não é a gente que decide, no nosso caso, com uma consciência maior, lógico, sobre a nossa vocação. Claro. Tem pessoas que às vezes não conseguem enxergar isso justamente porque não tem referências para poder assimilar que existe essa realidade, né? Da questão da abertura à vida e tudo mais. Mas aí a pessoa me perguntou, fulano quer ter mais? Tal. Mas não ela não tem muita opção nessa decisão aí, não, né? Mas querer, assim, eu não tenho tanta influência nesse caso. Não, eu lembro... É meio pesado isso, não sei se eu conto, mas vou contar. Vai lá. É porque eu lembro que Qualquer coisa o Paulo corta. Não, é que pra quem não me conhece pode me achar meio fria, sarcástica, assim. Mas eu lembro que na igreja, durante anos, a Dávila... Ela veio, acho que no nosso 5º ano de casamento. Mais ou menos isso, se não me engano. E aí, eu lembro de uma pessoa da igreja que toda vez que ela me encontrava, ela tinha toda a oportunidade do mundo de ser inconveniente. E aí, ela dizia assim, e aí, cadê os filhos? E tal. Todas as vezes que ela me encontrava. E aí, eu recém tinha passado pelo meu 4º aborto. E guardado no coração, aí, não, beleza, né? Tinha vivido tudo aquilo e tal, já tinha aceitado, tava tudo bem. E aí eu lembro que no final de semana seguinte eu encontrei ela. Mas ela tava sendo muito inconveniente. Daí ela pegou e virou assim e falou assim, e aí, quando é que eu rezo pra que vocês tenham os filhos? Eu falei, não reza pra gente ter, reza pra nascer, porque já morreu 4. Então quem sabe agora o próximo, se você rezar, pode ser que Deus te ouça e aí ele nasça. Eu falei bem assim... Todo meu lado colérico veio à toa. E aí... A pessoa deve ter murchado. Não, a pessoa ficou muito mal. Nunca mais falou absolutamente nada, entendeu? Exato, porque não é... Sim, como é que cadê o seu meu amor? Não sou eu. Liga lá pra Deus, pergunta pra ele, porque... Não sei, né? Aqui, eu tô aberto. Então... A minha parte eu tô fazendo. Exato. Mas assim, o mais interessante é que os filhos, eles trazem uma lucidez grande... dessa temática da abertura à vida. Mas a abertura à vida, estar aberto à vida... vai desde o trabalho que eu tenho, o salário que eu ganho. Isso é muito mais profundo. As pessoas não têm esse nível de consciência de que se eu acredito que Deus provê, Deus proverá e sua misericórdia não faltará, eu faço tudo o que está ao meu alcance sem tirar ele de primeiro lugar. Que é aqui que as pessoas se perdem. Até essa semana uma das minhas meninas me mandou mensagem e falou: tá, Andressa, então eu não posso desejar ter mais dinheiro? Eu não posso desejar viajar, ter uma vida melhor? Eu falei, menina, você tá totalmente perdida nessa ideia. Não, vamos lá, vamos organizar. Eu falei pra ela, você pode tudo isso, desde que você ame a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, ou seja, você não deixa de fazer as coisas de Deus por causa do trabalho, por causa do dinheiro, por causa da sua família, por causa dos seus filhos. Se Deus está acima de tudo, ótimo. O resto tá liberado. Tem uma frase de um rei, agora eu não vou lembrar se foi São Luís, rei da França, se eu não me engano ele é santo, mas que ele falava pros súditos, né, e pras pessoas, eu acho que ele botava também pra ele. Ele falava assim, a gente tem que trabalhar como se tudo dependesse de nós e rezar como se tudo dependesse de Deus. E é assim que a gente tem que seguir a nossa vida. E é isso, sabe, assim, no fundo, é claro que a confiança em Deus e a oração, ela é a coisa mais importante. Sem sombra de dúvida. Mas também a gente não pode... Você até comentou, né, no Anima lá, você tava falando daquela piada do ganhar da loteria. Entendeu? Então assim, poxa, o nosso trabalho, ele não pode ser feito falando assim, olha, eu acho que... acho que Deus vai me abençoar, então eu vou ficar aqui rezando, e seu filho tá lá, passando fome. Não, mas ele vai trazer um pão. Não é por aí, né? Sabe, a gente tem que pegar também, arregaçar como as mangas. Como diz, né? Deus às vezes traz o pão mesmo assim. Não, ele pode trazer. Mas, né, lógico, mas trabalho. A gente tem mas que ele tá fazendo uma analogia, exato. né? Inclusive eu falei isso lá. Vamos supor, Deus dá o trigo.
e a gente faz o pão. Uhum. Deus dá a uva e a gente faz o vinho. Exato. Isso é para tudo. Do Então, ele dá- esforço do nosso trabalho. Essa é a Exato. oração do, né? Exato. Bendito seja Deus. O que as pessoas se perdem um pouco, que eu acho muito legal comentar sobre isso, é aquela coisa. Tá, Andressa, mas se Deus prover, Deus proverá e sua misericórdia não faltará, então por que eu preciso rezar? Aquele pensamento, assim, né? Se Deus já sabe de tudo, o que adianta eu pedir? Se ele que sabe o que é melhor pra mim, o que adianta eu pedir? Uhum. Aí, o exemplo que eu dei, inclusive, pra uma aluna minha que trouxe esse questionamento, eu falei pra ela, eu vou te dar um exemplo do momento atual, na época, no momento que eu gravei o áudio pra ela, né? Eu falei, a gente acabou de jantar aqui em casa. E aí, depois do jantar, a gente se encaminha para tomar banho. Uhum. Mas aí a Dávila virou pra mim e falou, mamãe, posso chupar um picolé? E eles fazem picolé de fruta, fica no congelador, né? E eu falei, filha, pode. E aí ela foi lá, abriu a geladeira e chupou um picolé. Assim é a nossa relação com Deus. Eu ia levar ela a tomar banho, porque é o melhor pra ela tomar banho. Eu não pararia pra pensar que ela poderia comer um picolé. Mas como ela me pediu, e eu vi que aquilo não causava nenhum mal a ela, nem a salvação bem? dela, então tudo bem ela chupar um picolé. E muitas vezes é assim a nossa relação com Deus. Óbvio que eu tô dando um exemplo Bem, extremamente claro. superficial. Mas Deus, ele encaminha a nossa vida para o que é melhor para nós. Mas se a gente tem a graça de pedir, ele pode olhar e falar: Vamos lá, tá bom. tá bom, tá tudo bom. bem, se isso vai deixar você mais Um perto. pouco mais animado. Então, assim, tudo que a gente pedir que for em prol da nossa salvação, ele vai, se a gente estiver em estado de graça, principalmente, ele vai nos dar. Entendeu? O que ele não dá? Então, todas as vezes que eu peço algo e não acontece, eu falo, ufa, Deus, obrigada. Nossa. Porque se aquilo não deu certo, se ele não permitiu aquilo, é porque aquilo ia prejudicar a minha salvação de alguma forma. Sim. Então, isso precisa estar muito claro, né? Pede o que você quer, porque ele é um pai bom, e ele faz o bem. E aquilo, né? Por exemplo, se a gente, nós que somos pais, a gente tem essa visão para os nossos filhos, quanto mais Deus, né? Quem dirá? Que é o amor, o próprio amor que Incondicional. conduzir a nossa vida. Que a gente se engana, né? Que às vezes as pessoas pensam com o pensamento humano mesmo, né? Ai, por que Deus precisa que eu reze? Mas não é Deus que precisa. Não É eu que preciso ele não de precisa, rezar. ele não precisa de nada, não. Ele não precisa de nada. É eu que preciso disso. Eu que preciso dessa ação, né? De me mover em direção a ele. Porque eu acho que é isso também. Que às vezes a pessoa pensa que só ficar ali e Deus vem, mas Deus não arromba nenhuma porta, Deus não entra onde ele não é chamado, né? Ele vai agir de acordo com a nossa permissão, né? Com o que a gente vai abrindo de espaço para que ele possa agir. E essa questão da graça, né? A graça a gente pede, a gente solicita a graça para que ela possa realmente ter espaço para agir na nossa vida. E essa questão de crescer, de se aproximar de Deus. E foi isso que os santos fizeram, né? Esses dias no grupo das minhas alunas, uma delas falou assim, Andressa, mas qual que é a certeza, então, da vida? Aí eu falei, a certeza da vida é o inferno. Se você não fizer nada, pra lá você vai. Pra lá que você vai. Aí ela estatelou o olho assim, olhou pra mim e eu falei, exatamente, nós somos programadinhos pra ir pro inferno, principalmente pela queda, né? Estamos aí, você nasceu, se você não fizer nada, que é uma dificuldade que eu sinto tanto no consultório quanto dentro do pilar, por exemplo, com as minhas alunas. Eu preciso trazer essa educação para elas, porque a psicologia moderna corrompeu esse conceito de que as crianças não são boas, não são belas e não conhecem selvagem. a verdade. É a ideia do bom selvagem, que Exato. é uma loucura. Então, assim, não dá aquela, nossa, Andressa, mas meu filho é bom. Ele espera lá, sentadinho, tranquilo pra você ir fazer xixi. É muito engraçado que... Ele espera você, porque ele entende que é importante pra você, né? Ele nem agride o irmão dele de vez em quando. Ele não morde pra ver o que acontece. Se não me engano, foi Santo Tomás que ele falava que no choro do bebê dá pra você perceber a rebeldia do pecado original. Às vezes... Porque assim, tem vezes que o bebê chora porque ele tá com fome, que é uma necessidade. Mas também tem vezes que ele chora, tá tudo bem. Você dividiu porque ele precisa. Não, mas eu tô falando ainda do bebê. Ele coloca o bebê, sabe assim? Não, mas porque aquilo ali, ele é chamado, de uma certa maneira. E é claro, sei lá, eu acredito que Nossa Senhora, tem alguns santos, né? Que realmente foram preservados. Do pecado original só Nossa Senhora, que a gente tem certeza. Sim. Talvez São José. Mas talvez tenha outros santos aí que tenham sido preservados de alguma parcela, de alguma forma, de alguma coisa, enfim. Tem uma história, se eu não me engano, foi Santa Rita, que as abelhas
Os pais dela estavam trabalhando no campo. E um dia a mãe dela chegou, tava cheio de abelhas em cima do bebê que tava lá na árvore, né? Embaixo da árvore. E ela chegou desesperada, e quando ela chegou pra afastar, ela percebeu que as abelhas vinham e deixavam mel na boca do bebê. Então, pra ser alimentado. Pra alimentar aquele bebê. Assim. E que a mãe, ela olhou, se ajoelhou e agradeceu a Deus. Porque ela não... Assim, tem pessoas que são preservadas. Mas nós aí, nós do mundão A aí... gente precisa ensinar as crianças o que é belo, a gente precisa ensinar a verdade, precisa ensinar a bondade. Eles não são bondosos por natureza. E aí isso é muito interessante, porque como que eles vão ter isso, né? Só através do esforço, só através da implicação ali dos pais. E aí quando a gente pega pessoas de conversão mais tardia, elas vão levar esse tempo pra descobrir a verdade. Como um bebê. Exato. Então, aquela coisa, né? Hoje mesmo eu fui comprar a minha bota, que eu tava aqui agora. E aí encontrei uma seguidora antiga, né? E ela falou assim: Andressa, você parou de treinar CrossFit? Ela falou assim pra mim. E eu falei: não, eu só tô treinando em casa. Ela, eu falei: eu montei uma academiazinha em casa e tal, eu tô treinando em casa. Aí ela falou: nossa, por quê? Eu falei: porque eu não consigo mais conviver com o ambiente da academia do CrossFit. Por conta... Aí ela: por quê? Por causa dos horários? Eu falei: não, por causa da música, por causa das pessoas seminuas, por causa das conversas, por conta de toda a exposição e tudo mais. E aí eu vi que à medida que eu ia falando, assim, a reação dela foi de muita surpresa, assim, como se eu tivesse sendo uma exagerada, uma radical, assim. Uhum. E eu olhando pra ela, eu pensava: nossa, eu sou ela de alguns anos atrás, que tava lá dentro da academia e que aquilo não era feio, aquilo não era errado, sabe? Eu tava totalmente envolvida. Daí, na medida em que eu saí da água do peixe, que eu me descolei da água, eu falei assim: nossa, mas aquela música é um barulho. Nossa, mas aquela letra é uma coisa totalmente imoral. E essas coisas influenciam o nosso subconsciente. Se a gente pegar exatamente a letra que toca em Nossa. determinadas músicas e transferir pra uma situação real da vida, a gente se revolta, mas na música Sim. canta. Exato. E aí, E aquilo assim, fica na cabeça, aquela cena fica na cabeça. O próprio ambiente que tem uma sensualidade um pouco mais exacerbada fica na nossa cabeça. E a gente tem aqueles, como que é? Neurônios espelhos que a Com gente certeza. tenta... inconsciente, né? a gente O que reproduz. a gente Consciente, a gente consome, a gente reproduz. Exato. Aí, sei lá, as mulheres, assim, de calcinha sutiã na academia, só que com um tecido diferente, assim, sabe? Aham. E sabe aquela coisa, assim, que você fala: gente, o que que aconteceu com vocês? A gente porque não se ninguém- protegia de mostrar o corpinho? Sabe, uma coisa assim, escândalo, assim, um escândalo pra mim, né, de ver as pessoas dessa forma. E aí, tô no mundo e não sou do mundo. Só que por quê? Por que isso aconteceu? Porque aos poucos eu fui educando o que que é verdade, o que que é beleza e o que que é bondade. Ao ponto de, na presença dessa ausência, Uhum. isso me choca. Sim. E eu vejo que, assim, os últimos tempos... Não que o mundo já foi... Teve momentos melhores, momentos piores, né? A gente mas, assim, os últimos tempos, as pessoas, elas têm perdido a noção das coisas, assim, de uma maneira que eu olho É e falo: explícito hoje em caramba, dia. tá sendo muito rápido. É porque essa- justamente a questão da anestesia, né? Mas é da mesma Anestesiou-se uma maneira... consciência. Mas da mesma maneira também, é que as pessoas, elas têm observado a verdade e têm olhado e falado assim: poxa, não dá pra ser assim. Não. E elas têm buscado outras coisas. E assim, não é um ou outro caso que eu vejo, sabe? Assim, tem várias pessoas que elas têm se transformado porque elas estão vendo e falam assim: nossa, calma aí, tem alguma coisa muito errada aqui. Eu acho que agora já não dá mais. E aí eles vão se aprofundando na verdade. Porque de uma certa maneira, Graça, né? de uma certa maneira é isso que você falou. As pessoas olham e falam assim: olha como ele virou radical. Mas eu sempre fui radical, né? Eu dentro Não, mas da minha pra mim família... faz muito sentido uma frase. Eu tô lendo um livro de Maria de Ligório. Esqueci os Santo Afonso. Santo Afonso Maria de Ligório, que é... Preparação? Não, é a oração, né? Na parte tá. o livro dele da oração. E aí tem uma parte lá específica que ele fala assim, que no momento em que você conseguir ter horror ao erro, horror ao pecado,
você tá na metade do caminho. Imagina só. E aí, então, assim, todas as vezes que eu me deparo com alguma demonstração minha natural, tipo, realmente intrínseca minha, de repelir aquela coisa, como eu repeli a galera da fila do vestibular, repelia a estrutura da grade do curso. Eu percebi que ali, o que aconteceu ali? Ali já era um movimento de tipo, isso é feio, isso é mal, isso é errado, né? Esses dias, inclusive, foi muito engraçado. A gente tava na casa do meu avô, e aí o meu avô tava com calor, assim, e ele pegou e ergueu um pouco da blusa dele, assim. Tipo, pra ele, assim, ele ergueu um pouco da blusa dele, assim, tava lá na calçada, né? E a Dávila, Biso, não, assim não é certo. Porque ela viu de longe, aí ela criou um horror. Meu Deus, ele tá mostrando uma parte da barriga dele, não pode. Aí ela foi lá toda carinhosa, Biso, não pode, não é certo. E abaixou a blusinha dele, assim, sabe? Então, já dá pra ver ali nela que ela já tem esse reconhecimento do que é certo e errado. Sem a gente precisar mostrar o que é errado. Só dela ter uma familiaridade do que é certo. Exato. A gente teve uma do João Paulo esses dias. Foi pesado. Ai, meu Deus, conta, essa é ótima. Essa é não, boa, vocês né? têm que saber. Tem que saber essa. Vai. Que foi a do... O João Paulo, a gente uma tava... pessoa específica. A gente tava preparando pra ir pra missa, né? E teve uma pessoa... O João Paulo perguntou, você vai na missa hoje? As pessoas falaram, não. Eu não vou na missa, não. Aí o João Paulo olhou e falou, então você vai se condenar. Gente, meu filho. Aí a pessoa levou susto, eu tava junto, né? Anos. Aí eu levei susto, a pessoa levou susto. Aí ele, porque quem reza... quem não reza se condena. Quem reza se salva. Aí, tipo assim... Ele saiu. Eu falei, meu Deus do céu. Só que, bem, no fundo isso é verdade. Errado ele não tá, né? E sabe que, de um ponto de vista, às vezes a lucidez ela vai vir de uma criança mesmo. E os próprios adultos, eles são meio perdidos no mundo mesmo, assim. E talvez alguém vai ter que falar, Mas é o raio da psicologia moderna. Essa semana uma paciente falou pra mim, não, é porque não existe certo e errado. Eu falei, existe. Claro que existe. Para de acreditar que não existe certo e errado. Existe certo e errado, sim. Ah, não, mas é um ponto de... Não tem ponto de vista. É Deus que nos vê. É só o ponto de vista dele que importa, porque ele que vê tudo. Então, assim, tira essa mentalidade, essa crença limitante, esse pensamento que é ateísta, de que não existe certo e errado, de que é tudo uma questão de... Que é relativo. Essa relatividade moral é péssima. Tem um texto do Bento XVI sobre relativismo, que é um dos melhores textos, assim. Ele é pequeno, ele é curto, mas ele... se não me engano, foi uma palestra que ele deu na faculdade de Roma. É muito, assim... Tanto que Bento XVI era odiado, né? Ele era odiado pela mídia, odiado pela... Era só você ver como se falam, né? Como falavam... É verdade, né? Como falavam do João Paulo II, como falavam do Bento XVI, como falam do Papa Francisco. Você pode perceber. Mas é porque ele atacava de uma maneira muito precisa. E ele falava exatamente assim, olha, o relativismo moral... ele só leva o homem à decadência. E vocês não estão percebendo isso. Porque se a gente vai olhar, a principal crise, vamos supor, o principal momento, ruptura da igreja, foi a primeira pessoa que criou um relativismo com a verdade, né? Sim. Então, a primeira pessoa que, para adaptar a vontade dela, ela falou, não, isso aqui não é bem assim, não. Então, eu vou agora pegar e montar uma outra realidade... Porque isso aqui não é... A partir do momento que essa pessoa deu abertura e puxou essa rédea de... Aí criou-se mais os 70 milhões, 912 mil relativismos em cima da verdade. E esse é um problema, né? Não, é o problema. Mas eu vou dizer assim... Só pra concluir assim... Quando, em São João, quando Deus se encarna... ele coloca uma das questões que, pra mim, isso é fundamental dentro da Bíblia. E às vezes a gente não percebe. O verbo se fez carne. Quando ele fala verbo, a gente tá dentro de uma estrutura linguística. É uma ação. O verbo, ele tá relacionado com uma ação. Né? E o verbo, especificamente do Cristo, é o amor. Né? Aliás, de Deus é o amor. E praticamente todo o problema... quando a gente tem, e a gente vai pegar, dá pra pegar inclusive quando a gente vai pensar no próprio demônio, né? O demônio não tem um verbo. Ele não é especificamente um verbo, ele é um adjetivo.
É por isso que a maior parte das vezes, quando a gente vai relacionar algo, quando a gente vai falar demônio, a gente usa um adjetivo. É o encardido, é o coisa ruim. o coisa Coisa ruim, ruim, o que não dobra o joelho, ou não sei o quê. Você pode ter uma série. Se você pegar na crendice popular, tem muito. Mas isso é uma coisa específica. O verbo, ele tem ação. Ele age, ele transforma. Já o adjetivo, ele em si só não tem nada. Ele é vazio. E isso é muito louco de parar pra pensar, porque a maior parte do problema da igreja começou com um cara, ele era um monge, né? Que é o cara que falou da navalha de Ockham. Que é Guilherme de Ockham. O Guilherme de Ockham. E aí... De Ockham. Eu conheço por Guilherme de Ockham. Ockham. Que isso, olha. Gente, a gente vai escrever Dá o nome dele. Peraí, gente. E é interessante porque Depende do ponto de vista, vai ser olha, dependendo da sua perspectiva linguística. Não existe certo e errado, falem do jeito que quiser. E ele veio ali, né, antes de todo o cisma da igreja, do maior cisma, fazendo o quê? Com um grande problema que é o nominalismo, que era questionar exatamente o ser das coisas. Não é bem assim, né? Ele começou com essa bagunça. Não é bem assim. É aquelas perguntas que nunca devem ser feitas e elas foram. Mas não precisa de tanto. E aí o nominalismo destrói tudo. Porque a base do protestantismo, veio dali. E a base moderna, quando a gente vai ver, também veio de um problema. E isso veio um problema desse, né? Da queda do demônio. Tudo que alivia o homem do presente e o condena no futuro. Sim. É exatamente isso, assim, sabe? Então, uma das coisas, a gente vai pegar e fazer, assim, uma análise do todo, né? A minha preocupação tem que estar aí. O que eu tô fazendo, por que eu estou fazendo o que eu tô fazendo, por influência de quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Aí tem muitas mulheres que falam pra mim assim, eu não tenho força de mudar sozinha. Não sei o que fazer, não sei como ajeitar. Eu falei, então só se preocupa em conviver ou estar na presença de pessoas que sabem o que fazer e sabem como lidar. Porque a própria convivência, né? Hoje mesmo eu aceitei uma aplicação para uma mulher, né? Para participar da comunidade precisa ser por aplicação, porque eu gosto muito de ter um controle de quem são as mulheres que vão entrar e tal, e o nível de compromisso delas. Então eu converso com elas, entendo, faço uma análise, e aí em alguns casos eles entram, outros não. E aí essa mulher em específica, né? No momento em que ela estava me falando sobre isso e tal, ela falou... mas eu não sei. Assim, ao longo da conversa, acho que foi uma das palavras que ela mais repetiu, foi não sei. E aí eu falei, olha, eu já entendi que você tem um monte de incertezas. Eu falei, mas você tem alguma certeza da sua vida? Aí ela falou, eu tenho a certeza de que eu não sei. Ai, meu Deus. Aí você falou, olha... eu falei, muito bem, então chegou a hora de você estar perto de pessoas que sabem, entendeu? O mínimo, claro, a gente sempre vai aprender pra sempre, até morrer a gente vai estar aprendendo. Mas eu falei pra ela, esteja na presença de pessoas que sabem para onde estão indo, que pela força delas você também se moverá, sabe? E aí ela se animou. Você vai no vácuo. Exato. Mas é isso. Entendeu? É isso. Você vai no vácuo. É verdade. Se você não... Você tem que ter boas referências. E se você não tá fazendo isso de uma maneira intencional, então pra quem não está fazendo isso, você já está indo no vácuo, provavelmente, pro outro lado. Pro outro lado. Exatamente, pro lado ruim. Tipo, a certeza que você está em algum vácuo. Não, aí agora, no caso, qual deles aí no você caso está? é a ideia, você só tá seguindo correnteza. Você tá É. indo lá com a correnteza. Debaixo d'água. Vai ter o peixinho que tá nadando contra a correnteza lá Querendo e sair pra fora da água, né? Exato. É isso. E aí, pensando assim nessa questão, né, de estar junto de pessoas e tal. Você deve lidar com muita gente que, às vezes, você olha e fala assim, nossa, realmente parece uma criança, né, nessa questão na própria maturidade da fé, ela é uma criança que você tem que ser conduzida, né? E se a pessoa não se coloca ali na presença de pessoas que saibam conduzir, pode ser que a chance de... Sabe o que acontece, Tita? A gente pega assim, ó. A gente vai pegar um grupo de pessoas, principalmente a galera que tem um naturalismo mais religioso, assim. Então, que é o meu grupo maior de mulheres, que são as mulheres que têm mais de 40 anos. Então, se a gente vai pegar essas mulheres, elas cresceram, tiveram a fé delas e tudo mais, mas por conta da psicologia moderna, elas não conseguem criar uma associação de que a vida espiritual e a nossa maturidade, elas caminham juntas. Na cabeça dela, ela viu então é aquela mulher que reza o terço, vai na missa, é envolvida com a igreja e tudo mais, mas
grita com os filhos, faz fofoca, faz maledicência, se irrita com as coisas que acontecem, fica fazendo picuinha, entendeu? Fica 2 dias sem falar com o marido, faz pequenas vinganças. Então, você vê uma desconexão muito grande. E arrisco dizer que esse é disparado Perigo. um dos maiores motivos da gente ter uma fama ruim em algumas religiões. Das pessoas não se Exatamente. permitirem virem para o catolicismo. A gente faz o trabalho do marketing negativo para conosco mesmo. A pessoa fala, caramba, ela vive na igreja e tá aí arrumando treta no trabalho, arrumando complicação no trabalho. Vive na igreja e fica aqui, ó, fazendo picuinha entre os colegas. Ué, cadê o amor? Cadê a caridade? Cadê o diálogo? Cadê Sabe que tem uma frase do Futonchi muito boa disso, né? Não. Que uma mulher vem e reclama e fala assim, olha só, eu não sei se ele já era bispo, né? Mas enfim. Ó, seu bispo, sabe por que eu não venho pra igreja? Porque tá cheio de hipócrita aí dentro. Tá cheio de gente aí, ó, que senta aí, reza, e a vida tá aí, uma bagunça, grita, trai, pá, não sei o quê, é cheio de hipócrita. Aí ele falou assim, e sempre tem lugar pra mais um hipócrita se converter. Você tá convidado pra estar aqui. Seja muito bem-vindo, Muito né? bem-vinda ao Assim, no nosso fundo, time. nós somos contradições. Uhum. Nós somos contradições em vários momentos da nossa vida. Mas o nosso chamado é não ser contradição. Exato, é lutar contra É lutar isso. contra contra, isso. exato. E às vezes, poxa, quantas vezes eu não me pego... Já teve algumas vezes, né, Tito, que eu já comentei. Que às vezes eu chego, aquela paciente, final do dia, aquele negócio chato, que tô cansado, e a pessoa vem... aí você vem tratando, tipo... Nossa, eu queria muito estar em casa. Eu queria muito, sabe? Aí você já vai meio... E assim, já aconteceu algumas vezes eu ser completamente surpreendido. Uhum. E de eu olhar e falar assim, né, caiu do cavalo de novo, né? Uhum. Da sua soberba, tu caiu aí e agora. Porque às vezes a pessoa vai, me trata com um amor, às vezes me dá algo que eu não esperava, né? Sei lá, às vezes, teve vezes que às vezes eu chego com uns bolos, com umas coisas assim lá em casa, né? Então assim, e aí eu Muitas vezes falo... o amor, a caridade dela livra com você. E aí eu falo assim, poxa, que baita soberba tu é, né, João? Você achando aí, querendo... E aí isso me motiva dentro do Claro. consultório de falar assim, cara, como eu posso tratar essa pessoa como ela tem que ser tratada? Uhum. Como Cristo a trataria? Porque, bem, nosso chamado é ser outro Cristo. Como se ela fosse o Cristo. E como se ela fosse o Cristo, né? Mas assim, de pensar assim, poxa, como eu devo tratar ela aqui? Uhum. Sabe, assim, e isso vai transformando, porque dias ruins, É, todos nós vamos ter. todo mundo, né? Noites mal dormidas, se você tem filhos, Nem eu prefiro não fazer comentários sobre isso no momento. assim, a gente vai ter. E essas coisas, se a gente não aprender a transformar, né, essas complicações da vida, esses limões da vida aí, numa doce Sim. limonada. E entender que quando você cresce em uma coisa, você cresce na outra também, Sim. né? É uma das coisas que eu trabalho com os meus pacientes. Não, então a oração, o terço, sim, mas também o lavar a louça, o limpar a casa, o também servir melhor no seu serviço, o também amar e pedir perdão pro seu marido. Então, assim, esse Dar crescimento... atenção. O desenvolvimento pessoal, ele também nos eleva espiritualmente. Sim. Porque o desenvolvimento pessoal máximo é copiar a personalidade de Cristo. É isso, assim, sabe? Então, se eu for lá e pegar, por exemplo, um ateu e ouvir ele nas características dele, se for um ateu moral, né? Que tem muitos por aí, por exemplo, e ele perguntar o que é o certo e o que é o errado. Ele vai falar, não, você tratar bem as pessoas, você amar as pessoas, você servir, você se dedicar. Ele consegue trazer vários critérios morais ali que, no fundo, é tudo o que Cristo ensinou, entendeu? Então, essa caridade para com o outro, né, de entender que às vezes a pessoa não tá no melhor dia, que ela não tem bola de cristal, que ela não vai ler os meus pensamentos, ela não vai agir da mesma forma que eu agiria. Então, ter esse controle das minhas paixões mais baixas, diria Santo Tomás, então, ter esse controle das minhas paixões me eleva espiritualmente. E aí, o que a gente pega? A gente pega várias pessoas, por exemplo, que era essa questão da galera que vive na igreja ou tem as funções na igreja, mas tem uma vida disruptiva, assim, sabe? Sim. Quando a gente vai fazer esse olhar para o todo e pensar, eu preciso crescer espiritualmente e emocionalmente em comunhão, porque a minha maturidade, a partir do momento em que a gente morrer aqui nessa terra, eu só vou saber e ser lá até onde eu fui aqui. Sim. E isso muita gente não entende. As
pessoas não entendem. Eu demorei anos para conseguir entender que tudo que eu conheço de Deus aqui na Terra vai ser a minha limitação no céu. Então, eu não, isso é muito importante das pessoas entenderem que tudo que eu estudar aqui, então, o quanto eu souber aqui nessa terra, o quanto eu aprender, o quanto eu conseguir praticar, é o que eu vou conseguir viver e contemplar no céu. Isso é São Luís Maria Grimonfort, ele fala isso dentro do livro do Tratado, que é muito interessante, que ele fala assim, cada um de nós é como se fosse um recipiente que vai estar sendo preenchido. E o céu você está plenamente preenchido. Então, quando você estiver no céu, você vai estar plenamente. Só que existe uma diferença, né? De uma canequinha dessa. Isso. E um recipiente. E de um outro. E aí ele coloca, né? De uma tampinha. Você vai estar pleno. E aí ele coloca, né? O exemplo ali do tratado de Nossa Senhora, né? Ele fala assim, como se a gente estiver pensando na água, é como se Nossa Senhora fosse um mar, entendeu? Então, assim, eu sou uma caneca. A canequinha. O outro é uma tampinha. E bem, Nossa Senhora é o mar inteiro, entendeu? Que dentro da nossa visão, ele é praticamente infinito. E essa é a prova de que não dá pra esperar pra se converter. Então, a nossa conversão diária, né? Então, sabendo que eu vou, se eu for para o paraíso, se deixar isso bem claro, né? Se eu tiver a oportunidade e o privilégio de ir ao paraíso, eu vou chegar lá pelo tamanho que eu estou aqui. Logo, preciso correr. Tá lutando contra o tempo. Eu preciso correr. Porque eu não sei quantas horas eu vou ter. Quanto tempo mais eu tenho. Porque eu soubesse a hora que o ladrão vem, eu teria me preparado. Então, assim, eu sempre fico nesse ponto, assim, né? Que livro eu não tô lendo, o que eu não tô estudando, com quem eu não tô convivendo, quanto eu não tô rezando. Porque todas essas coisas vão me fazer falta no paraíso também. E aí a questão da própria meditação da morte, né? A gente nunca sabe a hora que ela vem, mas a gente tá preparado? Hoje em dia não se fala tanto mais disso. Antigamente era um costume, né? Ter lá nos conventos e na vida religiosa, as pessoas tinha... Era o crânio, o crânio. Um tinha crânio pra algumas- meditar. crânio na prateleira. Não. Mas era tipo... horroroso. Não, mas era um crânio que tinha uma madre que ela, toda quaresma, todos os líquidos que ela bebia bebia num crânio. Assim, claro, não tô falando pra vocês, ninguém fazer isso, viu, gente? Não precisa fazer isso, não. Levemente macabro. Esse é um pouco, Mas assim, um pouco mas ela além, fazia... É claro que assim, né? lógico que Era uma idade... Era, outra no meio realidade. era dentro da Outra Idade Média e tal. Mas isso, porque a madre desse convento era a pessoa mais importante. E olha o nível de humilhação que ela tava. Olha o nível de humilhação que ela era se dela colocava fazer e dela mostrar. O olhar, né? Que era basicamente exato. Lembre-te que a sua hora vai chegar. Sim. E hoje em dia não do existe pó essa viemos e do meditação. pó E aí aqui a gente retornaremos. pega de novo o início da nossa conversa, que é a dessensibilização do olhar. Por quê? Porque antigamente, falar sobre a morte não era um tabu. Não Inclusive, era. isso era falado, as crianças eram levadas ao velório, é feito velório de 7 dias para que todo mundo tivesse a oportunidade de estar lá. O que era um tabu? A vida sexual era um tabu. Hoje, É o É contrário. o contrário. a gente inverteu. Exato. Não, isso é tão E o demônio interessante. vence com isso. Não, isso é tão interessante, né? Porque quando você vê a morte de perto, você entende que um dia vai chegar ela pra você. E as pessoas vivem exatamente pensando que elas não vão morrer. É muito louco de pensar. Eu e a Thalita, a gente conversa várias vezes. Bem, e se eu morrer? O que você vai fazer, Tita? Não, eu acho que você tinha que fazer isso. A gente tem planos Porque pra caso assim, aconteça. Porque tem- Eu já assim, falei pro Léo, preparado. quando se eu morrer antes dele, ele vai sair do meu velório e vai ter um camburão pronto pra buscar ele e levar ele direto pro seminário. Aí ele Vai me olha direto. assim, as crianças vão estar grandes, né? Mas é uma brincadeira que mas a assim, gente faz. mas essa sabe que é no fundo, a gente tem que ter uma maturidade. Aí eu tava conversando uma vez com o pessoal, aí o pessoal falou assim, credo, doutor. Você conversa sobre morte? É isso, Né, gente, eu porque falo pode que acontecer, entendeu? Até Eu não espero, eu não quero. e mas sei lá, pode cada acontecer. doença que você tem lá, seu filho tá doente, você olha pra ele, se você medita sobre a morte dele, ou seu marido tá doente esses dias, né, lindo? Vocês lá à beira da morte. Quase morreu, tô brincando. Cara, Ele não que quase isso, morreu não, mas tava É parecendo uma gripe assim. pra um homem, né? É quase a morte, né, gente? Vamos ser Então, o Léo sinceros. fala comigo, você teve que viver um trabalho de parto pra entender o que é uma dor de cabeça pra mim. Nossa, aí o Léo foi exagerado. É isso. Mas assim, e aí quando você olha e você pensa que talvez você perca aquela pessoa, né? Você meditar sobre aquilo
faz com que você ame mais também, né? Valoriza a vida dela, exato. E até tem uma amiga nossa que eles tinham criação de cachorro de raça e tal. Ela falava que a experiência das crianças com os animais era muito interessante. Por quê? Porque essa experiência de, por exemplo, o animal, ele tem uma vida muito mais curta do que nós, né? Então, o animal, a criança aprende que, bom, ao mesmo tempo que ela aprende que no nascimento, eles vão se dedicar totalmente para salvar a vida daquele animal, né? Mas, ao mesmo tempo, eles aprendem a lidar com a perda, né? Com a morte também. Né? Então, isso faz com que a criança amadureça também e não se assuste ou se apavore, se escandalize com, às vezes, um cenário que pode acontecer, que é a vida acontecendo. Andressa, acontecendo. E você teve muitas experiências dessas, né? Como você começou ali no começo, né? Algumas experiências de morte eu tive. Mas comente um pouco disso aí. Quem tá me assistindo agora acha que eu sou louca. Não, mas eu convivo com a morte desde sempre. Desde toda a vida eu convivo com a morte, desde a época que, por exemplo, sei lá, na infância, na adolescência, de pessoas da minha família. Eu tenho uma família muito grande, né? Então, família grande morre mais gente, assim, sabe? Minha família é grande também. Tá com meu primo no sábado e tudo tranquilo. No domingo ele tem um infarto fulminante morrer. Entre outras várias coisas que aconteceram, assim, sabe? De ver mãe morrer com um bebê de 40 dias, mais 4 filhos. Nossa. Várias coisas a gente teve. Eu tive experiências ao longo de todo esse período e isso fez com que eu entendesse e meditasse sobre a morte várias e várias vezes, né? Já tive algumas experiências de morte também. Eu já caí num buraco de elevador. Nossa, Andressa. Andressa, você não sabia. Vocês não sabiam. A Andressa, ela tem um... Na verdade, ninguém sabe disso. Cada podcast que eu vou, eu solto uma coisinha da minha vida. Não, mas foi uma coisa totalmente imprudente, assim. Acho que eu iria direto pro inferno. Dessa você não... Não, é porque eu tava numa construção. Daí você caiu lá dentro. Você achou que o elevador ia sair, né? Tudo errado. Não, eu tava brincando de pega-pega. Tá. Você era nova, mas... À noite. Mas nova, não? Uma criança... Você era uma criança ou... Adolescente, jovem e imprudente. Eu já quase caí do telhado também. Entendeu? Não, foi bem assim, bem Essas coisas mas assim. Assim, entre várias outras coisas que eu já tive, mas eu acho que o ápice foi a abertura à vida, né? Então, como eu falei no início, né? Eu tenho 9 filhos até o presente momento. Dos 9 filhos, 2 estão comigo, que é o Tito e a Dávila. A Dávila tem 2 anos e o Tito tem 1 aninho. E os outros eu tive que experimentar todas essas perdas, né? Então, aquela coisa assim de vir assim, nossa, a felicidade. Deus me visitou, tem uma vida entre nós, uma alma aqui, nossa, incrível e tal, e aí vive e de repente não mais aqui. E aí ter que lidar com tudo isso. Assim, lidar com a morte, a partir do momento em que você tem essa maturidade de entender que ela não está sob o meu controle. E que quando Deus me permite ter a vida ali de um bebê, é pelo tempo que ele determinar. E aí, no fundo, ninguém sabe se essa vida vai durar 2 meses, 1 semana, 10 anos, 50 anos. Você não sabe. Ninguém tem essa certeza. A gente tem uma probabilidade e uma esperança, uma expectativa. Mas, no fundo, a gente não sabe. E aí, foi tudo isso que a gente viveu. Então, até hoje é uma realidade. Então, eu já sei que eu vou lidar com a morte mais vezes, provavelmente. Porque a partir do momento que a gente recebe um positivo, a gente tem 2 meses ali para saber se o bebê que está conosco vai evoluir ou não por um quadro genético que meu marido tem. Então, se o bebê fecunda naquele quadro genético, a gente tem um bebê que evolui até 2 meses apenas. E depois ele para de se desenvolver e ele morre. Então, a gente fica esses 2 primeiros meses sempre de todas essas gestações naquela... É interessante porque eu não falo disso com peso. Eu entendo que Deus tem um propósito para cada uma dessas vidas que Ele permite estar ali, né? E eu espero e luto diariamente para poder conhecê-los no paraíso. Então, eu falo que é igual o meu... Já tá fazendo um time de futebol lá. Tá um time de futebol de sal, já, pelo menos já fez, né? O meu... Que tá rezando por você, né? Exatamente. É uma legião. O meu compadre falou assim pra mim, na última perda que a gente teve, né? Que foi o Tomás. Agora faz, sei lá, 3, 4 meses. Faz mais ou menos isso, 3, 4 meses que eu perdi Tomás. E aí, perdi pra esse mundo, né? E aí o meu compadre falou assim, olha,
acho que o seu projeto aqui na Terra é grande, porque Deus tá te mandando altos intercessores. Altos intercessores. Ele falou assim, eu acho que você tá precisando de muita intercessão pra fazer as suas coisas. Aí ele tá mandando umas almas aí te visitar pra depois ele recolher. Depois ele... E aí eu já tive uma tese diferente, né? Eu conversando com o professor Alisson, que também teve a perda do filho dele agora recentemente, eu falei pra ele assim, olha, sabe o que é? Eu acho. Os meus filhos são muito bonitos. E eles iriam se perder. Não, aí Deus pensa assim, não, deixa eu recolher os bonitos pra mim, né? Então... Mas sabe o que eu lembro? Isso me fez lembrar. Só para as pessoas darem risada e aliviar um pouco o clima pesado. Eu lembro uma vez que na Jornada Mundial da Juventude a gente recebeu um grupo da Polônia. E chegou um padre, gente, com todo o amor e permissão que Deus me permite dar. Um padre muito bonito. Eu acho que é o padre mais bonito que eu já vi na minha vida, assim, sabe? Juro pra vocês. É Deus, Sabe pegou aquela pra ele, beleza- minha Sabe filha. aquela beleza, assim, que você fica meio... Desconcertada, né? Assim, encantador. O jeito que ele falava um espanhol puxado. Ele era polonês, mas falava um espanhol puxado, assim. Imagina um polonês falando espanhol. E aí, assim... E ele falava, ele era alto, loiro, branco, de olho claro, sorrisão. E aí, chegou no segundo dia que eu tava acompanhando o grupo dele, eu falei... Padre, o senhor é muito bonito, padre. Eu tô com dificuldade de olhar pro senhor. Eu nunca vi uma pessoa tão bonita, padre. Eu falei pra ele, né? E daí ele falou assim, mas por que Deus não pode ter os belos também, né? Ele falou assim, por que Deus não pode eleger os belos também pra gente, né? Eu falei, padre, o senhor desconcentra a missa, não dá bom não. Aí eu brinquei assim com ele e tudo mais. Aí eu brinquei com o professor falando pra ele que acho que os meus filhos não nascem Muito porque bonitos. são muito Exato. bonitos, entendeu? Não ia Deus quer dar ficar. muito certo. Deus quer ficar com ele, será ele? Ele pensa assim, não vou deixar ele sofrer na terra. Eu comentei, né? Eu e a Thalita, a gente teve uma perda. E foi muito louco, né? De pensar que, assim, a Thalita ficou grávida na lua de mel. Então, quando a gente ficou sabendo, a gente pensou, falou assim, nossa, a gente é muito fértil. Muito fértil. A gente é muito fertilidade, fértil, nossa. assim, meu Deus. E aí, logo depois, assim, passou... Vamos ter uma Vamos ter uma penca. penca e tal. E aí, logo depois, a Thalita ficou grávida de novo. Depois que o João Paulo nasceu. Depois que o João Paulo nasceu, o João Paulo foi prematuro, um pouquinho, assim, foi mais tenso, né? Aí uma médica amiga minha, né, falou assim, é isso aí, João, ô, João, é CRM positivo, que a gente brinca. Porque daí dá os treinos, os BO, tudo. Todo mês vai ter mais umas complicações, entendeu? Não dá pra ser tão fácil, não. Aí eu tal, e o João Paulo nasceu muito pequenininho, né, nasceu com 2,180 de peso. Ele era um bebezinho Hoje pequeno. ele compensa. Hoje ele compensa. Inclusive. Eu acho que não cabia dentro da Thalita ali, não, que ele ia por crescer isso muito. que Aí ele falou assim, eu vou você sair. também- Pequenininho, Deus chama. Deus chama que é seu bem. É E porque aí- foi o primeiro, imagina, pra sair. Aí a gente ficou, né? Teve a segunda gestação. E a gente ficou muito feliz, né? Tipo, Nossa. a gente falou assim, poxa. E quando veio a perda, eu lembro nitidamente, sabe? Eu lembro do dia, foi num domingo que a gente foi pro hospital. A Thalita tinha acabado de chegar de viagem. E aí a gente foi no hospital. E aí quando, né, a gente ficou sabendo da perda e tal e tudo. Eu lembro, o João Paulo não tava, ele ficou na casa da mãe da Thalita. E a gente voltou pra casa. A Thalita tava, né, fraca, tava todo mundo triste, né? E aí a gente foi pra cama. E aí eu fui pra fora, lá no lugar onde tem a piscina lá em casa. Eu olhei pro céu e falei, poxa Deus, eu queria tanto essa... Eu queria. E passou na minha cabeça uma ideia sobre que talvez eu nunca mais seria tão feliz por conta daquela perda. E assim, passou na minha cabeça, né? E aí eu fiquei, eu não sei se você vai lembrar, mas assim, eu fiquei, sei lá, uns 15 dias que eu não me permitia sorrir. Eu não me permitia ouvir música, eu não me permitia nada, assim. Eu falei... E depois eu fui entendendo que... é diferente, Essa né? é a abertura à vida. É isso. E aí depois eu fui entendendo, eu falei, cara... Não, talvez Deus ele tenha um plano muito maior pra esse bebê. E talvez vai ser um santo. E talvez... Sabe, aí eu comecei a me alegrar. E falar assim, poxa, que bom que eu tive esse momento. A gente teve um momento de poder ter essa... De ficar feliz. E, poxa, foi muito feliz pra gente. E aí eu fui mudando isso. Mas eu lembro, poxa, mas como que eu tive que ter um processo interior, assim, de aprender a lidar com essas perdas? Olha só como a gente percebe que nivelou o seu desenvolvimento pessoal e emocional com a sua vida espiritual. Porque é aquela coisa assim, não, eu confio no Senhor. Aí acontece alguma coisa e você fala, opa, talvez eu não confie tanto no Senhor. Peraí, então. Entendeu? Exatamente, assim. E aí, agora, o marco pra mim, que foi a última
a gestação do Tomás, inclusive por isso que ele ganhou esse nome, que eu fiz um vídeo, não sei se vocês vão lembrar, e esse vídeo viralizou, e eu ganhei uma chuva de haters. Porque eu falei que... você lembra que eu falei que eu era minha nona gestação, e expliquei mais ou menos para as pessoas conseguirem entender as probabilidades da coisa e tal. Porque eu tinha muitos seguidores novos, e aí eu queria preparar essas pessoas emocionalmente. Vai acontecer. Porque eu poderia, em algumas semanas, chegar e falar, gente, igual festa junina, a ponte quebrou, é mentira! Entendeu? Então, assim, essa coisa assim. E aí eu fui preparar as pessoas emocionalmente para isso, porque foi um dos meus sofrimentos, que foi na perda da Vitória, que a Vitória foi a minha 4ª gestação, na perda da Vitória. O meu maior sofrimento não foi a perda da Vitória, foi lidar com o sofrimento das pessoas que eu amava. Então, quando a gente chegou no ultrassom, aí viu que já não tava... Eu lembro que eu olhei pro Léo, dei um abraço nele, a gente rezou, dei a intenção ali para Deus, enfim. E lidar com as pessoas foi muito desafiante, porque eu falava assim, eu tô bem, eu acho que eu sou a pessoa que deveria estar, e eu tô bem, então fiquem bem, assim. E foi uma chave que demorou, meus irmãos sofreram muito, meus pais, todo mundo, assim, sofreu muito com a perda daquele bebê. E eu já tinha, assim... Já foi, sabe? E aí, agora, do Tomás, eu decidi gravar esse vídeo para preparar as pessoas caso ele viesse a falecer, né? E eu lembro que a quantidade de mensagens, assim, incontáveis mensagens que eu recebi de pessoas que tinham tido uma perda e tinham se fechado a vida pelo medo de passar por esse sentimento de novo, né? E falar assim, nossa... Ainda bem que você não se fechou na sua primeira perda, porque você tem 2 filhos belíssimos e tudo mais e tal, né? Fora os outros belíssimos que estão com Deus. Então, assim, e aí... belíssimo. E aí, e assim, várias pessoas falando assim, Andressa, olha só, pelo seu testemunho, eu decidi me abrir de novo. Eu vou voltar a ter filhos, eu vou me abrir para isso, eu não vou mais impedir, vou deixar que Deus age. Então, a abertura à vida é a abertura à vida. Exato. As coisas da vida. As coisas da vida. Inclusive, a morte. Sabe? Exato. É bem isso. Certeza. Então, meditar sobre a morte é muito necessário. Inclusive, faça um convite, quem tem esse desejo. Eu tenho um destaque no meu Instagram que eu fiz da meditação na morte. Porque o Tito, que é o meu filho, ele já quase morreu. A gente lembra. Várias vezes. Já recebeu alguma unção dos enfermos. Então, e eu fiz um destaque voltando, contando um pouco da história dele, trazendo essa meditação para a morte, que eu julgo que é necessário que todas as pessoas façam sobre elas e sobre quem elas amam, com uma certa frequência, que faz um bem danado. Então, estamos com o nosso... Poxa, assim, A o papo conversa iria. muito, Não, a né? gente iria tranquilamente aqui, né? Olha, vocês não sabem. Mas só que a vocês gente- têm Ao uns filhos. infinito e além. A conversa rende aqui, Poxa, né? mas, Espero Andressa, que a gente vá pra eternidade pra gente poder ficar Aham, papo. a gente vai Que daí é um tempo infinito, Vai ser é bom, descanso né? eterno. A gente já legal. não vai precisar pensar em dormir, comer, né? isso é bom. Ótimo, obrigada, gente. Não, mas foi excepcional. E eu acho que tem vários outros pontos que a gente poderia tratar. Quem sabe Claro. num Gravamos episódio tudo. parte 2. A gente Andressa pode até do convidar Costa. as pessoas, quem quiser, coloca nos comentários o que mais Sobre gostou e o que gostaria de saber mais. Exato. Né? Sim, exato. Nossa. Eu acho que vai ser bem legal. Mas, Andressa, sua disposição, pelo seu tempo, né? Assim, de Precioso. poder estar aqui. A gente sabe o quanto que o seu tempo é importante, né? Você tá tirando o tempo de estar com os filhos, de estar com seu marido e tá doando aqui pra nós. A gente sabe o quanto que isso é importante, mas a gente fica muito feliz porque é sempre muito bom estar contigo e eu acho que as pessoas que conheceram, né, ver a história, a sua história, ela é inspiradora, né? A minha louca história. Uma longa história. Isso que a gente contou só fragmentos. Isso, não exato. falou tudo Não. ainda, né? Mas é isso, né? Então, assim, muito obrigado por estar aqui. Foi um grande prazer. E eu queria só trazer um ponto, né? Um ponto que, já que a Andressa está aqui, a Andressa, ela atende na Clínica Blua, que é a clínica onde eu exato, também que- atendo. E, Nossa também, amada clínica. Nossa amada e é a clínica clínica que que nos apoia aqui dentro do podcast. Então, Perfeito. caso você precise de atendimento, seja algum atendimento terapêutico, atendimento É a certeza médico. que você tem é que todo e qualquer profissional que você quiser de qualidade, você sabe que dentro da Blua você vai encontrar. certeza. Porque a Blua tem os melhores profissionais do mercado. Com certeza. Então, essa lembrança aí do nosso apoio na Claro. Clínica Blua. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Sempre muito bom, a conversa flui, é sempre uma conversa maravilhosa, com assuntos muito profundos, né? Todos nós.
Muito obrigada, viu? Ah, Quer eu dar que um agradeço. recado? Contem sempre comigo e saibam que se você se julga uma pessoa sem forças de mudar sozinha, vá para ambientes onde tem pessoas que estão em mudança, em movimento, e aí você vai no vácuo com elas. Essa é a ideia, né? Contem sempre comigo. Obrigada. Obrigada do fundo do meu coração. Se a gente conseguiu botar o candelabro em cima da mesa, pra mim já valeu. Tá Maravilhoso. bom? Até, gente. E você, obrigado por nos acompanhar aqui nesse dia, nesse episódio tão inspirador, tão profundo, né? E não esqueça de curtir, compartilhar esse episódio e se inscrever no nosso canal. E até o próximo oratório.